As forças que aqui estão são puras energias do astral. Estão aqui para iluminar os corações nessa sessão. Bem-vindas energias curadoras que chegam como vento a nos soprar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos guiar. Bom dia a cada um de vocês, estou aqui com o Mestre Lázaro. Eu abri uma live um pouco mais cedo hoje do meu perfil pessoal, por engano. E aí eu pensei que é melhor deixar essa daqui para que a gente tenha essa informação divulgada no perfil principal. Mas eu vou começar da mesma forma que eu comecei a outra live, porque eu tava com o Mestre Shiva, e o Mestre Shiva tem a mãozinha quebrada. E ainda que ele tenha a mãozinha quebrada, ele é tão amoroso, e eu comentei naquela live, reforço aqui, que um dos ensinamentos que eles todos os dias me oferecem é a respeito de manter a bondade. Porque geralmente a gente diz, eu sou assim porque fizeram isso pra mim, eu sou assim porque eu vivi isso, eu sou assim porque... E tudo bem, ou seja, eu acho que a gente pode explicar certos aspectos da nossa personalidade ou tendências, mas a gente não pode justificar comportamentos agressivos e violentos em função do nosso passado, entende? Ou seja, explica, mas não dá pra justificar. A gente não pode se contentar em justificar o que não é bom. A gente não pode, a gente precisa olhar pra gente e dizer, bom, tudo bem que o que aconteceu não foi bacana, mas eu não posso justificar não ser bacana daqui pra frente por causa do que me aconteceu. É algo que cada um precisa fazer. E eles têm essa capacidade de transcender todo o mal, toda a adversidade no amor. E isso é outra vez um dos grandes ensinamentos, porque eu percebo que a gente, seres humanos, a gente tem muita dificuldade em transcender no amor. A gente tende a transcender na raiva, a gente tende a transcender na agressividade, a gente tende a transcender na vingança. E eu percebo que, na verdade, o que vai mudar o mundo é a gente baixar a pedra, mesmo se atiraram essa pedra na gente. E isso eu recebo deles todos os dias. E o Mestre Lázaro, ele é aquele que tem o pênis amputado. Que ele tinha tantas larvas, tantas larvas no pênis, que a gente teve que mandá-lo para cirurgia, não teve outra forma. E aí a gente pensa, né, putz, se tivesse acontecido uma coisa dessa com um ser humano, uma criança negligenciada a ponto de... Como será que teria sido para essa criança crescer, os traumas, ou seja, tudo isso. E eles, não é porque eles não têm elaboração, eles têm psicológico, eles têm corpos emocionais também, mas eles carregam uma pureza que a gente precisa aprender com eles. Um outro tema que a gente aborda com isso, eu vejo muito comum a gente falar muitas vezes assim, mas eu sou só humano. E aí a gente justifica a nossa limitação por ser humano. E o que eu queria dizer aqui é que como ser humano, como qualquer ser vivo... chegou! Como qualquer ser vivo, existe tanta mágica na gente, existe tanto encantamento, existe tanta beleza. Então eu não gosto muito dessa ideia de falar, eu sou só humano, como se isso fosse pouco. Isso não é pouco. A gente tem poesia na gente, a gente tem música, a gente tem arte na gente, a gente tem espiritualidade na gente, a gente tem tantos aspectos encantadores. Não é justo com a existência a gente falar, eu sou só ser humano. A gente é tudo isso nessa graça que vem e toma conta. E aí vem esse lugar de mudança. Esse lugar de mudança que muitas vezes é a gente mudar uma perspectiva, mudar uma forma que a gente olha. E essa mudança de prisma exige também uma mudança do observador. Ou seja, de quem observa. Se não existe essa mudança, a gente não vê a beleza que está em volta da gente, mesmo em tempos difíceis. Olha isso daqui. Olhem isso. Então a gente precisa, obviamente a vida é difícil, a gente tem todas essas questões,
sociais, ambientais, com mestres animais, mas ainda assim a gente precisa olhar e encontrar uma certa beleza que muitas vezes ela vai estar só dentro da gente. E aí vem toda uma missão da gente mostrar através do nosso exemplo que essa beleza é possível para todos os seres. Só que, de novo, isso exige mudança. E a mudança, ela coloca de forma subliminar para cada um de nós o desapego. Porque para mudar a gente precisa deixar ir. E às vezes a gente tem noções equivocadas de prazer. Então a gente não quer desapegar, porque a gente ainda assim, agora sim, ficou bom esse colo, agora sim. Essas noções equivocadas, elas dizem para nós que a gente tá sentindo prazer, na verdade, de uma forma tóxica. E às vezes a gente fala, putz, eu quero mudar, mas eu tenho apego nisso. Por exemplo, fumar é um exemplo disso. A gente sabe que precisa parar, mas a gente tem um apego que aquilo faz bem momentaneamente. E o futuro de livrar a gente de uma doença termina sendo muito distante. Faz sentido? Ou seja, a gente precisa associar as coisas como elas são para nós. E aí, então, se inspirar na mudança. A gente pode dizer simplesmente, olha, eu gostaria de parar de comer queijo, mas é muito bom, eu gosto muito do sabor. Será que a gente gosta mesmo do sabor quando a gente sabe que está fazendo mal para outros seres? Será que essa mudança de prisma não termina fazendo uma mudança no nosso comportamento? Então, essa mudança precisa acontecer dentro. E para ela acontecer, existe muita gente que consegue inspirar a gente. Porque, por vezes, verdade seja dita, a gente não consegue encontrar caminhos em nós, não no mundo. Isso é um outro aspecto também, a gente precisa deixar de culpar o mundo. A gente, como adulto, a gente precisa se responsabilizar. E aí, nessa responsabilidade, a gente consegue dizer, eu preciso de ajuda. Agora, enquanto tem culpado, eu não preciso me responsabilizar, a culpa é do outro. A culpa é da indústria, a culpa é de quem quer que seja. Então, se a gente olha pra gente, remove a culpa e se responsabiliza. E aí, nessa responsabilidade, a gente diz, putz, eu não consigo dar esse passo, eu preciso de um apoio. E existem hoje pessoas incríveis que estão no mundo incitando mudança, incitando desapego, incitando um novo olhar sobre o mesmo mundo, só que outra vez, de uma perspectiva diferente. E essa perspectiva é mais ampla porque ela contempla o outro. As perspectivas pessoais e egoístas, elas nunca conseguem olhar o outro. Então, por exemplo, quando a gente diz, eu vivi isso e eu justifico o meu mau comportamento em cima daquilo. Não, eu explico o mau comportamento, mas eu não justifico. E a razão que eu não consigo dar o salto é que eu só penso em mim. Então, quando eu falo que o queijo é bom, é porque eu penso pra mim, no meu paladar, eu não penso nos outros. Quando eu justifico ser ruim pros outros, porque eu sofri na minha infância, o que quer que seja, eu só vejo eu mesma. Então, como é que a gente dá esse salto? Aí, outra vez, tem pessoas no mundo que estão falando, através das ações delas, formas que a gente pode contemplar um mundo maior do que o nosso umbigo. Porque se a gente olha para a nossa sociedade, comento isso de várias maneiras diferentes, a questão não é só o mestre animal. Todos nós hoje estamos sofrendo de algo por uma invisibilidade que nós criamos ao levantarmos tantos muros entre nós. Então eu deixo aqui realmente esse pedido de reflexão para que a gente deixe os culpados, a gente começar a se responsabilizar e nessa responsabilidade a gente se vê capaz ou não de uma mudança. E quando a gente fala, putz, isso ainda é muito grande para mim, procurar quem fez essa mudança e lembrar que a mudança é um ato comportamental, não é a mudança simplesmente de uma dieta, não é uma mudança de casa, não é uma mudança do que quer que seja. A mudança é um ato comportamental que exige coragem do ser, porque quem muda, quem está acostumado a mudar, quando é convidado para alguma outra transformação, aceita, porque já tem em si o comportamento do desapego, já tem em si o comportamento de deixar ir para ir de novo alcançar visões maiores de mundo. E para falar a respeito disso, eu aqui não posso deixar de comentar a respeito do Sérgio, dos 50 Mundos. Nós estaremos amanhã numa live às 7 horas da noite pelo perfil aqui do Vale da Rainha, falando sobre mudança. O Sérgio, ele tem muita propriedade para falar a respeito disso, por ter vindo de uma vida corporativa e decidido, em uma idade onde absolutamente todo mundo fala de um ponto de vista de prudência. E eu faço uma careta para falar disso, porque muitas vezes esse ponto de vista é de covardia, que a gente basicamente tem que se acostumar. Que basicamente a vida já acabou, que não existe uma outra forma de viver. E eu vejo isso muito equivocado, porque a vida começa a cada nova inspiração.
Se a gente está respirando, a gente ainda tem chance de mudar tudo. Agora, quando a gente desiste, aí já não tem mais chance de mudar nada. Então, pessoas como o Sérgio inspiram a gente a esse olhar inédito de uma vida antiga, a esse olhar que contempla o desapego, a esse olhar que contempla o deixar ir, a esse olhar que, com o tempo e praticado, ele começa a ser um comportamento tão forte que não é mais só sobre uma mudança de emprego, é sobre estar aberto para mudança. E hoje a gente precisa de pessoas abertas para mudança, porque sem a mudança de pessoas a gente não tem a mudança do mundo, e aí a gente cai no mesmo lugar. Então não existe a minha mudança pessoal. O que eu preciso fazer? Eu encontro culpados, porque eu não me responsabilizo pelo que eu poderia mudar e o meu impacto no mundo e nos seres ao meu redor. Então amanhã às 7 horas da noite com o Sérgio, falando a respeito de transformação num sentido maior da palavra, onde a transformação não é, inclusive eu lembro bastante da yoga, que a yoga fala em união. Agora, se a gente já é um, que união é essa? Então, que transformação é essa se a gente já é amor, que é o que dizem pra nós? A questão toda é que a gente se esqueceu e a gente desconectou. E gente como o Sérgio, outra vez, consegue levar a gente a pensar um pouco melhor sobre esses assuntos e, na elucidação mental, inspirar comportamentos novos. Para que nos momentos onde a gente não encare uma mudança e uma transformação, a gente tenha a inspiração dessas pessoas para seguir adiante. Então eu convido amanhã, domingo, às 7 horas da noite, essa live com o Sérgio a respeito de transformação, e peço também que vocês sigam o Sérgio como @50mundos. Na quinta-feira, o Sérgio estará em São Paulo, na verdade ele está agora, em São Paulo, para um evento presencial, e nós estaremos lá também para uma roda de conversa. As inscrições para esse evento estão nos nossos stories, e amanhã a gente vai falar um pouquinho mais do projeto dele também, de Volta ao Mundo. E lembrar que um projeto de Volta ao Mundo, inclusive uma já foi realizada, agora a segunda Volta ao Mundo, um projeto que representa um sonho de liberdade, um projeto que termina instigando quem conhece esse projeto a pensar sobre um senso maior de liberdade outra vez. O que a gente conhece de liberdade, muitas vezes, é pura libertinagem. A gente diz que a gente quer ser livre para fazer o que a gente quer. E é justamente porque a gente faz o que a gente quer que a gente termina causando mal no mundo. A gente precisa aprender a fazer o que deve ser feito. Quando nós fazemos o que deve ser feito, então nós temos liberdade, nós somos livres, livres dos nossos egos, livres dos nossos medos, livres das nossas inseguranças, livres do nosso egoísmo. E onde que está a resposta do que a gente quer e do que a gente deve fazer? Está no nosso coração. Agora, quem tem a coragem de seguir o coração? Muitas vezes na nossa sociedade a gente preza só pelo intelecto. O intelecto deve ser associado à sabedoria e o coração deve ser associado à compaixão e à alma. Agora, se o coração é tido como um lugar de fraqueza e o intelecto reduzido a um plano mental de ansiedade, é óbvio que a gente não vai alçar voo nenhum. Como diz a Jetsuma, são duas asas que compõem o voo, aqui e aqui. Só que esse voo, ele não é de novo na mente e ele não é na fraqueza da emoção que a sociedade ensina pra nós. Eu, inclusive, comento isso nas vivências. As pessoas mais fortes que eu conheci são pessoas que choram, são pessoas que sentem, são pessoas que emocionam, que se emocionam. E as pessoas mais fracas são as pessoas que estão encerradas em coraça, porque se elas derrubarem um pouquinho que seja dessa proteção e desse escudo, elas desmontam. Então a gente precisa rever todas essas questões de valores invertidos que nós temos na nossa sociedade. E uma forma disso, outra vez, é a gente se inspirar mutuamente através de quem está percorrendo esse caminho. Amanhã, então, às 7 horas da noite, eu deixo esse convite aqui para que a gente possa estar junto nessa live e realmente fazendo reflexões importantes sobre o que a gente pode mudar em nós para mudar no mundo. Na quinta-feira, então, presencialmente em São Paulo, eu vou deixar aqui o agradecimento também aos parceiros que tornaram isso possível e espero cada um de vocês ali. Eu sou muito agradecida por ver mudanças acontecendo. Eu sei que, num geral, e tem um filósofo que diz isso de uma maneira bonita, ele diz que os homens são maus, mas o homem é bom. Quando a gente olha o coletivo, a gente muitas vezes pensa que não existe mais saída. Quando a gente olha a humanidade, aí a gente vê estatística, a gente vê de novo grupo,
Agora, quando a gente vai na vida individual de cada ser, a gente percebe que existe esse ímpeto para mudar, que existe o desejo para ser bom, que existe um comprometimento com o bem e que muitas vezes a gente ignora simplesmente como fazer esse bem. E outras vezes a gente se vê fraco para realizar esse bem. Então, de novo, que a gente possa se inspirar mutuamente e que através dessa inspiração a gente sim consiga ver um mundo que todo ser merece viver, não apenas alguns, todo ser, qualquer espécie, seres humanos inclusive, porque o que precisa acontecer de mudança beneficia também a nossa própria espécie. Um outro, pra gente fechar a live, uma outra reflexão também que eles sempre me colocam. Aqui tem o mestre Bezerra e uma mestra Gatinha no meu colo, a mestra Almitra e o mestre Lázaro. E eu vejo que pra gente é tão difícil conviver quando existe diferença. E eles têm essa sabedoria. Eles convivem mesmo encarando as diferenças deles. E entre tantos ensinamentos que eu recebo deles aqui, esse aqui também é um que eu gostaria de deixar no coração de vocês. É possível conviver mesmo quando a gente é diferente. Se a gente, como a Leluli fala sempre, se a gente focar no que une a gente e não no que separa a gente. E o que une a gente verdadeiramente é esse mesmo sopro vital que sustenta uma vida cheia de mistérios e de encantamento. Se a gente perceber essa vida através de cada um de nós e ser reverente dela, outra vez, a gente está focado no que uniu a gente e não no que separa a gente. E aí, aí a vida termina sendo muito mais bonita do que ela parecia ser antes. Então tá feito o convite para amanhã, 7 horas, com o Sérgio do 50 Mundos, sobre transformação, para que ele possa inspirar a gente através da jornada dele a se transformar, a mudar. E também na quinta-feira, presencialmente em São Paulo, a gente espera cada um de vocês para essa roda de conversa. Amanhã às 7, então, falamos mais. Muita gratidão por cada um de vocês nesse caminho. E que a gente possa ser mais mestre animal e menos ser humano no contexto da nossa evolução espiritual. Porque seres que conseguem conviver através das diferenças, seres que conseguem se manter na bondade a despeito da ofensa e da diversidade, são seres que evoluíram mais que nós. E a gente precisa realizar isso para tirar de nós a falsa importância que nos damos. O centro não é o ser humano, e o ser humano tampouco está no topo. Agradeço cada um de vocês por aceitarem essas reflexões. Quer falar alguma coisa, meu amor? Meu amor, olha o pezinho da outra aqui, de ponta cabeça, gata de barriga pra cima, isso é jeito? Amor, 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 senti aqui. Amor, 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 eu recebi. Amor, 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 vai me guiar. Amor, 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 o amor vai nos curar. Amanhã, então, às 7 horas, com o Sérgio dos 50 Mundos, falando sobre transformação. E na quinta-feira, presencialmente. Muita gratidão. Agora do perfil correto.